Bem-vindo. Talvez você tenha chegado a este vídeo com o coração apertado, preocupado com alguém que você ama profundamente. Talvez, ao olhar para dentro da sua casa hoje, você não veja a paz que tanto deseja, mas sim conflitos, silêncio dolorosos ou uma distância que parece impossível de diminuir entre você e seus filhos, ou entre você e seu cônjuge. Talvez o medo do mundo lá fora e dos perigos que rondam a sua família esteja tirando o seu sono noite após noite. Mas eu quero te lembrar de uma coisa muito importante agora mesmo. Onde as suas forças de pai, de mãe, de filho ou de esposa acabam, a providência sobrenatural de Deus começa quando você não pode mais proteger quem você ama com seus próprios braços. Os braços do Pai Celestial se estendem para guardar o que é seu. Bem-vindo, seja muito bem-vindo a este momento sagrado e intocável. Respire fundo agora e sinta a presença do Espírito Santo chegando aí onde você está. Lembre-se sempre deste princípio espiritual antes de tentar resolver as brigas com palavras duras, antes de chorar de desespero pelo futuro dos seus filhos. E antes de tomar qualquer decisão sobre o seu lar, ore. Dobre os seus joelhos. Não existe muralha, por mais alta que seja, que resista ao poder de uma família que ora. Não existe laço do inimigo que não possa ser desfeito quando um homem ou uma mulher de Deus se levanta para interceder pela sua casa. Hoje é sábado, o dia que o Senhor separou para abençoar o seu descanso e o convívio com os seus. Hoje nós vamos levantar um clamor poderoso, uma barreira de fogo ao redor da sua casa, da sua porta, das suas janelas e, principalmente, ao redor do coração de cada pessoa que vive com você. Eu não sei qual é o nome da tempestade que está tentando atingir o seu barco familiar hoje. Pode ser a tempestade da doença, a tempestade do vício, a tempestade da rebeldia ou a tempestade da falta de amor, mas eu sei quem é o capitão desse barco. E ele diz para você hoje: acalma-te, porque eu sou o guarda de Israel e eu não durmo nem cochilo enquanto cuido dos teus. Prepare o seu coração. Afaste as distrações. Se for possível, chame alguém da sua família para ouvir esta oração com você, mas se não for, não se preocupe. A sua fé é suficiente para acender a luz de Deus em toda a sua casa. Vamos juntos agora entrar na sala do trono da graça, confiantes de que Deus já preparou uma resposta de paz para o seu lar neste dia. Para fundamentar a nossa fé e erguer as colunas espirituais desta casa, vamos ler agora 2 textos sagrados que são verdadeiros escudos contra todo o mal. Feche os seus olhos se puder, e deixe que estas palavras não entrem apenas nos seus ouvidos, mas que elas desçam e se enraizem no profundo da sua alma. A Bíblia diz, no Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E também a promessa poderosa do Salmo 91, versículos 10 e 11, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ouça bem e receba esta verdade: se o Senhor não edificar, em vão trabalham. Se o Senhor não guardar, em vão você vigia. Eu quero repetir isso para o seu espírito entender. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua família. Eu sei que muitas vezes você sente que está carregando o peso da sua casa sozinho ou sozinha nas costas. Eu sinto no meu espírito que estou falando com alguém que tem trabalhado incansavelmente. Você tem se esforçado para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cônjuge. Você acorda cedo, dorme tarde, paga as contas, faz o jantar, cuida de todos os detalhes. Mas parece que, quanto mais você faz, menos reconhecimento você tem. É como se você estivesse edificando, mas vendo as paredes racharem dia após dia. Talvez a dor que você carrega hoje não seja física, mas é a dor do silêncio dentro de casa. Aquele silêncio frio entre você e o seu parceiro, onde vocês vivem sob o mesmo teto, mas parecem 2 estranhos, distantes quilômetros um do outro no coração. Ou talvez a sua dor seja o barulho das discussões,
dos gritos, da rebeldia dos filhos que parecem não ouvir mais os seus conselhos. Você olha para aquele filho ou para aquela filha que você segurou no colo com tanto amor e hoje o vê seguindo caminhos tortuosos, andando com más companhias, tomando decisões que ferem o seu coração, e o medo te assalta. O medo de que praga alguma chegue até eles. O medo das drogas, o medo da violência, o medo dos acidentes. Eu sei que tem noites que você não dorme vigiando como uma sentinela ansiosa, esperando ouvir o barulho da chave na porta, para ter certeza de que todos estão salvos. Você sorri para os vizinhos, diz que está tudo bem na reunião de família, mas no segredo do seu quarto as suas lágrimas molham o travesseiro. Você se pergunta: Deus, onde foi que eu errei? Por que a minha casa não tem paz? Há uma exaustão na sua alma, um cansaço de tentar segurar tudo, de tentar ser o pilar que não pode quebrar. Mas deixe-me te dizer algo: com todo o amor de Cristo, você não precisa ser o salvador da sua família. Esse lugar já está ocupado por Jesus. Você não precisa vigiar sozinho. O guarda de Israel está assumindo o turno agora. Essa angústia que aperta o seu peito, esse nó na garganta de querer ver a sua família restaurada, unida e servindo a Deus, Deus está vendo tudo isso. Ele recolhe cada lágrima sua e a transforma em oração. E hoje, nós vamos decretar o fim desse ciclo de desgaste e medo. Vamos declarar que a sua casa não é um lugar de guerra, mas um santuário de paz. Antes de entrarmos na oração profunda, eu quero que você faça um ato profético de fé agora. Se você crê que Deus pode mudar a história da sua família, eu quero que você escreva nos comentários, como um selo de proteção, o nome das pessoas que você quer colocar no altar de Deus hoje. Ou escreva apenas a seguinte frase: minha casa pertence ao Senhor. Ao digitar isso, você está dizendo para o mundo espiritual que o inimigo não tem legalidade no seu lar. Digite agora: minha casa pertence ao Senhor. E dê o seu like neste vídeo, não por vaidade, mas para mostrar que você concorda e se une a milhares de outras pessoas nesta mesma fé. Vamos levantar um exército de intercessores pelas famílias agora mesmo. Oremos. Senhor Jesus, Príncipe da Paz, Pai de amor e de infinita bondade, eu me coloco agora diante de Ti, neste sábado abençoado, não apenas com os meus lábios, mas com todo o meu coração rendido aos Teus pés. Senhor, Tu sabes que dentro desta casa, muitas vezes, eu tenho tentado ser forte. Eu tenho tentado ser a rocha, o porto seguro para todos, mas Tu conheces a minha estrutura. Tu sabes que eu sou feito de pó. Tu sabes que por trás do meu sorriso e da minha rotina diária, existe um coração que muitas vezes está cansado, preocupado e sedento pela Tua paz. Pai, primeiramente, eu peço perdão se, na minha tentativa de cuidar de tudo, eu acabei me esquecendo de cuidar da minha comunhão contigo. Perdão pelas vezes em que a minha ansiedade foi maior que a minha adoração. Perdão pelas palavras duras que eu disse em momentos de estresse. Palavras que feriram quem eu mais amo. Palavras que eu gostaria de recolher de volta, mas não posso. Lava-me agora, Senhor. Purifica a minha mente. Tira o peso da culpa dos meus ombros. Eu preciso estar limpo e cheio de Ti para poder abençoar a minha família. Eu entendo, Pai, que eu não posso dar a paz que eu não tenho. Por isso, enche-me primeiro. Enche meu cálice até transbordar. Senhor, eu trago agora diante do Teu altar a saúde da minha família. Eu não peço apenas pela saúde do corpo. Embora eu clame agora, se há alguma enfermidade escondida, algum vírus, alguma dor crônica tentando se instalar no corpo do meu cônjuge, dos meus filhos ou dos meus pais, que o Teu poder curador passe agora como um vento impetuoso. Arranca, Senhor, toda raiz de doença, mas eu peço também pela saúde da nossa alma, pela saúde das nossas emoções. Cura, ó Deus, as feridas invisíveis dentro da minha casa. Cura as mágoas antigas, aquelas lembranças dolorosas de discussões passadas que insistem em voltar. Onde houve rejeição, coloca o Teu amor. Onde houve traição ou quebra de confiança, derrama o bálsamo do perdão. Eu toco, pela fé, no coração do meu cônjuge agora. Senhor, restaura a aliança. Restaura o primeiro amor.
Se o vinho da alegria acabou no meu casamento, realiza o milagre de Caná novamente. Transforma a água da rotina e da frieza no vinho novo da paixão, do respeito e da cumplicidade. Que a nossa união seja um espelho do teu amor pela igreja. Que as nossas palavras um para o outro sejam doces como o mel e não amargas como o fel. E agora, Pai, os meus filhos. Ah, Senhor, os meus filhos. Eles são a herança que tu me confiaste. Eu os coloco no teu colo agora. Talvez eles estejam dormindo no quarto ao lado. Talvez eles estejam longe, vivendo as suas próprias vidas. Talvez eles estejam perdidos em caminhos que me assustam. Não importa a distância física, porque no espírito não há distância. Eu clamo, cobre os meus filhos com o teu sangue. Guarda a mente deles das mentiras deste mundo. Guarda o coração deles das ilusões e dos vícios. Eu apresento cada amizade, cada influência, cada lugar onde eles pisam a planta dos pés. Senhor, seja o pai que eu não consigo ser em todos os momentos. Seja a mãe que acolhe quando eu não estou por perto. Eu profetizo que os meus filhos são benditos do Senhor. Eu profetizo que nenhuma arma forjada contra a inocência, contra o futuro ou contra o caráter deles prosperará. Que eles sintam, neste exato momento, um abraço sobrenatural. Que eles saibam que são amados, que têm um lar para onde voltar e que, acima de tudo, tem um Deus que cuida deles nos mínimos detalhes. Visita cada cômodo da minha casa agora, Senhor. Entra na sala, entra na cozinha, entra nos quartos. Que a tua presença preencha cada espaço vazio. Que quem entrar pela minha porta sinta que ali habita o Deus de Israel. Que a tristeza faça as malas e vá embora. Que a discórdia não encontre lugar à mesa. Que o meu lar seja um pedacinho do céu na terra. Eu me rendo e entrego o controle total da minha família em tuas mãos de amor. Agora, meu irmão e minha irmã, nós mudamos a nossa postura espiritual. Enxugue as lágrimas de emoção, fique de pé no seu espírito, pois agora nós entramos no campo de batalha. A Bíblia diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E muitas vezes, ele tenta usar a falta de recursos, o desemprego e as dívidas para destruir a paz do seu lar. Mas hoje, nós nos levantamos como guerreiros e guerreiras de oração para dizer: basta. Senhor Deus dos exércitos, Jeová Jirê, o Deus da provisão, eu trago agora diante de ti a vida financeira desta família. Pai, tu vês as contas que se acumulam sobre a mesa. Tu vês a aflição no olhar deste pai de família, desta mãe que faz cálculos e mais cálculos, mas a conta não fecha no final do mês. Tu vês o espírito de devorador que tem tentado consumir o fruto do trabalho das mãos dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, pela autoridade que há no nome que está acima de todo nome, eu me levanto agora contra toda maldição de miséria, toda maldição de escassez e todo ciclo de endividamento que tem assolado esta casa. Eu ordeno agora, espírito de falência, espírito que traz prejuízos inesperados, espírito que fecha as portas do emprego, solta esta família agora. Eu traço uma linha de sangue, o sangue do Cordeiro, na porta financeira desta casa e digo: daqui não passarás. Senhor, eu oro por aquela porta de emprego que está emperrada. Eu oro por aquele processo na justiça que está travado, por aquele dinheiro que é devido a esta pessoa e que está retido injustamente. Que a tua justiça desça como um martelo poderoso e quebre as correntes da burocracia e da injustiça dos homens. Destrava. Eu profetizo, destrava os recursos. Que venha a provisão do norte, do sul, do leste e do oeste. Que o telefone toque com a resposta esperada. Que o e-mail chegue com a aprovação. E eu levanto também um escudo de fé contra a inveja. Ó Deus, protege esta pessoa no seu ambiente de trabalho. Protege o negócio desta família. Nós sabemos que a inveja tem sono leve. Nós sabemos que existem pessoas que sorriem pela frente, mas torcem contra pelas costas. Pessoas que lançam palavras de maldição, olho gordo, e desejam a queda do teu servo. Eu cancelo agora. Eu anulo, no mundo espiritual, toda palavra de inveja lançada contra o progresso desta família, toda fofoca, toda calúnia, toda armadilha preparada para envergonhar este filho teu. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Que todo dardo inflamado do maligno,
lançado para causar confusão mental, desânimo ou acidentes no trabalho, seja apagado e devolvido ao remetente sem poder algum. Senhor, unge as mãos desta pessoa, tudo que ela tocar prospere. Se ela vende, que venda muito. Se ela produz, que produza com excelência. Se ela serve, que seja vista e honrada. Restitui, Pai, restitui os anos que foram roubados. Restitui as oportunidades perdidas. Eu declaro que esta casa não viverá de migalhas. Eu declaro que esta casa será um celeiro de bênçãos, capaz de abençoar outras vidas. A miséria não é a herança dos filhos de Deus. A herança é a terra que mana leite e mel. Quebra agora, Senhor, toda maldição hereditária. Se os pais viveram em dívidas, se os avós viveram na pobreza, essa corrente é quebrada hoje nesta geração. Nós fincamos a cruz de Cristo na história financeira desta família e declaramos um novo tempo. Um tempo de colheita farta, um tempo de dignidade, um tempo onde não haverá choro por falta de pão, mas sim lágrimas de gratidão pela tua fidelidade. Receba agora essa autoridade. Sinta as cadeias caindo. Sinta o peso saindo das suas costas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha para te proteger, ninguém abre. Creia que a providência está a caminho. O socorro de Deus não tarda e não falha. Agora que nós já lutamos contra as forças externas, eu convido você a entrar no lugar mais profundo e delicado desta oração. É o lugar da cura interior. Respire fundo mais uma vez. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e imagine que é o próprio sopro de vida de Deus renovando as suas forças. Acalme a sua alma depois dessa batalha espiritual. O Senhor não é apenas um guerreiro, Ele é, acima de tudo, um Pai amoroso que sabe curar as feridas que ninguém mais vê. Senhor, Tu sabes que muitas vezes as tempestades dentro de casa não são causadas apenas pelo que acontece hoje, mas pelo que aconteceu ontem, anos atrás ou até mesmo na nossa infância. Eu trago diante de Ti agora as memórias dolorosas que esta pessoa carrega. Pai, cura a criança interior que existe dentro deste homem e desta mulher. Talvez eles estejam tentando construir uma família perfeita, mas carregam no peito as cicatrizes de um lar desestruturado. A dor da ausência de um pai, a dor das palavras duras de uma mãe, ou a solidão de quem cresceu sem afeto. Espírito Santo, vem com o Teu bálsamo suave agora. Visita aquelas lembranças que trazem lágrimas aos olhos no meio da noite. Apaga, Senhor, as vozes do passado que diziam: você nunca vai ser ninguém, você não tem valor, você é um erro. Nós cancelamos essas mentiras agora mesmo. Eu declaro sobre a sua vida: você não é um erro. Você é um projeto desenhado pelas mãos do Criador. Você é amado, você é escolhida, você é precioso. Deixe o Espírito Santo reescrever a sua história emocional agora. Cura, Senhor, os traumas que geraram medos irracionais. O medo de ser abandonado, o medo de ser traído, o medo de não ser suficiente. Liberta este coração da necessidade de controlar tudo por medo de perder. Ensina esta pessoa a descansar na Tua fidelidade. Onde houve rejeição, coloca a Tua aceitação plena. Onde houve humilhação, coloca a Tua dupla honra. Que a cura interior flua de você para os seus filhos, quebrando os ciclos de dor, para que seus filhos não precisem se recuperar da infância que tiveram, mas que cresçam em um lar de saúde emocional e amor. E agora, doce Espírito Santo, nós Te convidamos a tomar o lugar de honra nesta casa. A cadeira principal é Tua, a chave da porta é Tua. Nós reconhecemos que sem a Tua direção nós estamos perdidos. Nós não sabemos como educar nossos filhos neste mundo tão perigoso sem a Tua sabedoria. Nós não sabemos como manter um casamento vivo sem o Teu olho fresco. Por isso, clamamos: vem, Espírito Santo, vem guiar as nossas decisões. Dá-nos o dom do discernimento. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver além das aparências. Senhor, mostra-nos qual porta é Tu quem estás abrindo para nos abençoar, e qual porta é uma armadilha disfarçada de oportunidade. Dá-nos a sensibilidade para perceber quando o perigo se aproxima, para que possamos proteger a nossa família em oração antes que o mal aconteça. Sopra sobre este lar o Teu vento de paz, aquela paz que excede todo o entendimento,
Aquela paz que faz a gente dormir tranquilo mesmo quando a conta bancária está baixa, porque sabemos quem é o nosso provedor. Aquela paz que nos faz sorrir diante das dificuldades, porque sabemos que a vitória já é nossa. Enche a atmosfera desta casa com a tua presença, que quem entrar aqui sinta que o ar é diferente, que aqui não há peso, não há opressão, mas há liberdade e alegria no espírito. Senhor, batiza esta família com sabedoria. Sabedoria para falar na hora certa e calar na hora certa. Sabedoria para corrigir com amor e não com ira. Sabedoria para administrar os recursos. Que a mente de Cristo seja instalada na mente de cada membro desta família agora. Nós abrimos mão do nosso orgulho, da nossa vontade própria e dizemos: seja feita a tua vontade, assim na nossa casa como no céu. Guia-nos, Espírito Santo, pelos caminhos planos, por amor do teu nome. Meus amados, a oração é uma chama que precisa ser alimentada todos os dias. O que nós fizemos aqui hoje foi acender uma fogueira santa, mas para que o fogo do Espírito não se apague durante a semana, você precisa manter a constância. A fé não é um evento de um dia só, é uma caminhada diária. Por isso, eu quero deixar um conselho espiritual para o seu crescimento. Se você sente que sua mente é esquecida, ou se você quer ver claramente como Deus responde aos seus pedidos ao longo do tempo, eu te convido a conhecer o nosso diário de oração. É uma ferramenta simples, mas poderosa para você registrar suas súplicas e principalmente anotar os seus testemunhos quando a resposta chegar. O link está logo abaixo, na descrição. Não deixe sua fé esfriar. Invista na sua intimidade com Deus. E agora, antes de recebermos a bênção final, vamos ativar a chave mais poderosa que existe no reino dos céus, a gratidão profética. Não vamos esperar ver o milagre para agradecer. Vamos agradecer agora, porque sabemos que Deus já ouviu e os anjos já estão em movimento. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque cremos que, enquanto orávamos, cadeias foram quebradas no mundo espiritual. Obrigado, Pai, pela restauração do casamento que já começou no invisível. Obrigado pelo filho que vai voltar para casa. Obrigado pela cura que já está operando nas células daquele corpo enfermo. Obrigado pela porta de emprego que será aberta na próxima semana. Nós te louvamos antecipadamente, porque o Senhor é fiel para cumprir. Nós não somos órfãos, nós temos Pai. E o nosso Pai é o dono do ouro e da prata. Receba a nossa gratidão, Senhor, como um perfume suave que sobe ao teu trono. Prepare-se agora para receber a bênção sacerdotal sobre a sua vida e a sua casa. Onde você estiver, se puder, levante uma das suas mãos aos céus como quem recebe a chuva de graça, ou coloque a mão sobre o seu coração. Eu, como profeta de Deus e servo do Altíssimo, declaro sobre a sua vida: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu profetizo que esta semana que vai começar será a semana das boas notícias. Eu profetizo que o telefone vai tocar com a resposta que você espera. Eu cubro a sua casa com o sangue de Jesus, da porta da frente até a porta dos fundos, do telhado até o alicerce. Nenhum mal te sucederá. A praga não chegará à tua tenda. Você e sua casa servirão ao Senhor com alegria e abundância. Saia daqui hoje com a certeza da vitória. Enxugue as lágrimas, levante a cabeça, porque o Rei do Universo está lutando por você. Se esta oração foi um bálsamo para o seu coração, não saia sem deixar o seu amém nos comentários. Confirme a sua vitória escrevendo: eu recebo a proteção de Deus. E se você sentir no coração o desejo de semear neste ministério, de ajudar esta mensagem a chegar a mais famílias desesperadas, verifique os botões de apoio abaixo, que a sua semente se multiplique em 100 vezes mais na sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Um abraço apertado no seu coração. Nós nos encontraremos aqui amanhã, no dia do renovo, para buscarmos juntos a face de Deus mais uma vez. Até lá, que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família.